Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Alan Guiar. Trago para vocês novidades constantemente sobre o mundo no code, né? Sobre aplicações em Bubble, beleza? Trazendo hoje para vocês o método da gente saber quem que tá online e quem que não tá, beleza? Tanto na contagem quanto no nome do usuário. Logicamente você precisa de ter um usuário online, né? Para você saber, na verdade, um sistema de usuários, beleza? Então se sua aplicação tem isso, você vai conseguir saber quem que tá online no momento, fechou? Então sem mais enrolação, vamos para a vinheta. Beleza pessoal, voltamos aqui da vinheta. Tô aqui com essa telinha de login, tá? Isso aqui é uma tela de login não, isso aqui é uma tela só para mostrar para vocês todo o processo. Pode ver que não tem layout nenhum. Eu tenho aqui um grupo repetidor, que eu tô puxando uma lista de nomes. Tenho aqui em cima uma contagem, beleza? De usuários, e tudo isso aqui eu vou explicar para vocês. Um botão login, um botão logout, porque eu tava fazendo alguns testes, e para saber se o usuário está logado ou não no momento. Isso aqui depois você só tira, beleza? Então vamos lá, o que eu preciso? O que a gente precisa? A gente precisa primeiramente de uma tabela usuários logados, tá aqui ó, beleza? Eu vou ter uma lista de usuários, tá? Antes disso, né, lógico, no sistema de login, o meu sistema de login funciona como? Eu tenho o user, que já vem já pré-definido do Bubble, que é onde você faz o seu e-mail, né, o senha, na verdade você faz o cadastro e tudo mais. As informações do usuário eu sempre coloco na tabela usuário, que seria o nome, e aqui você vai colocar outras informações se você quiser, telefone, foto de perfil, idade, tudo mais. Então essa tabela usuário, ela está linkada na tabela user, e a tabela user está linkada na tabela usuário, beleza? A contagem de usuários, né, logados vai ser por usuário, então você vai linkar essa tabela usuários logados na lista de usuários, beleza? Vai fazer uma lista de usuários. Pronto. Então o que acontece? Quando a gente cria um usuário, aqui eu tenho um pop-up registro, cria um usuário. Aqui eu vou até mudar o nome. Vou botar aqui ó, o nome. Você vai digitar um e-mail, né? Lógico, um nome, que é o que eu tenho apenas ali, e uma senha. E vou clicar em registro. Quando eu faço isso, primeiramente a gente faz o sign up, né? Isso aqui todo mundo sabe a essa altura do campeonato, onde você vai pegar o e-mail de registro e a senha, que está aqui nesse pop-up aqui. E-mail e senha. Em seguida, a gente vai criar um usuário, né? Que é data thing, né? Cria a new change. Então você vai criar uma nova tabela, um novo usuário, onde o user vai ser o usuário que vai estar aqui logado, né? Quando você cria uma conta, automaticamente ele loga, pum, na sua aplicação, e você vai puxar ele para cá. O nome vai ser o input nome que está lá dentro daquele pop-up. Depois, o que a gente faz? Pega esse usuário criado e correlaciona ele na tabela user. Você lembra que eu falei lá, né? Então o que eu estou fazendo? Estou pegando esse user e tô jogando um usuário dentro. Então é isso que eu tô fazendo aqui, ó. Beleza? Depois eu vou criar uma tabela usuários logados, que é nessa tabela aqui. Só vai ter uma, velho, que é, cadê? Aqui, ó, só tem ela. Beleza? Não vai ser criada a segunda, terceira ou quarta, só tem ela aqui. Então a gente cria ela aqui, ó. Vamos criar ela e vamos adicionar esse usuário que a gente acabou de criar. Então, quando ele está logado, ele vai estar aqui dentro. Então, criei. Eu só vou fazer isso se na nossa tabela aqui, essa linha não existir. Então, do search for logado, first item exempt. Então, aqui a gente não tem nenhuma restrição, porque a gente só tem uma linha, que é a first item. Então, se o usuário, né, a gente vai dar vai procurar, Bubble, procura para mim uma linha, né, a primeira linha que tem lá dentro, né, essa linha aqui. Se ela não existir, né, se for vazio, se não existir essa linha, você vai criar essa linha para mim. Então ele cria a linha, beleza? Então depois que a primeira pessoa que se registrou, ele já vai criar essa linha, beleza? E depois vai entrar suas modificações, tá?
Então, depois que já está criada, o segundo, terceiro usuário não vai criar mais nada, ele já vai pular para cá. Ele vai fazer uma alteração nessa linha criada. Qual alteração que ele vai fazer? Ele vai adicionar o usuário que está sendo criado. Criamos o primeiro usuário, criamos a primeira linha, beleza? Primeira e única. Aí vai vir segundo usuário, terceiro usuário, quarto usuário, e eles vão ser adicionados dentro daquela lista, ó, tá vendo aqui, ó, add, usuário add. Qual a informação? O passo 2, que é criar usuário, ou seja, o usuário foi criado, eu jogo ele aqui dentro. Depois eu só vou dar um hide pop-up, jogar até pro final isso daqui, e vou chamar uma API, beleza? Então, a gente vai precisar fazer o back-end. O que é que esse back-end ele faz? Eu retiro o usuário da lista. Então, eu vou fazer o que? Criei aqui o deslogado, né, o usuário. Aqui eu tenho um campo logado e um campo usuário. Esse campo logado nada mais é do que a tabela usuários logados. Você seta aqui. E o usuário é tabela usuário. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu modifiquei aquela tabela, tá? A gente só tem uma tabela, então eu modifiquei aquela tabela. O que eu fiz nela? Eu tirei o usuário. Como assim? Só um momento que eu vou explicar. Então, depois que a gente tira o usuário daquela tabela, a gente faz o logout. Então, esse logout aqui, ele tá aqui, não é esse primeiro, ó, logout the user. É esse de cá de baixo. É deslogar, né, outros usuários. É o de baixo aqui. Então, você clica. Então, primeiro ele pega, tá? Tira o usuário da lista e depois ele faz o logout do usuário. Então, como que vai funcionar? Na aplicação, o usuário ele vai ter um tempo limite dentro, né? Que você vai decidir da aplicação, velho. Um exemplo, eu quero que o usuário, ele fez o login aqui e ele tenha 1 hora, tá? Dentro do aplicativo. Depois de 1 hora, ele vai ser deslogado automaticamente. E é isso que a gente fez aqui naquele back-end workflow. Então, arrastando ele para cá, ó. Cadê registro? Até mudar de cor. Então, ó, depois aqui, ó. Então, restando, ó. Essa aqui é a API que a gente vai rodar ela. Então, como que a gente roda ela? Qual que é o tempo? Aqui, ó, current date time, tá? Eu botei aqui mais 3 minutos, beleza? Eu posso colocar em segundos pra gente fazer os testes, né? Vamos botar em segundos aqui. Em 30 segundos. Então, em 30 segundos, essa API ela vai rodar, vai tirar o usuário que a gente criou lá da tabela. Ele vai tirar daqui, dessa linha, né, que é uma lista, vai tirar e vai deslogar o usuário. Beleza? E aqui nós temos os dois campos, que é o logado. Qual que é a tabela logado que eu acabei de falar para vocês? Que é essa aqui, ó, usuários logados. Qual que é a tabela? A gente só tem uma, velho. Então, é só você colocar do search for logados first item, porque a gente só tem uma. E qual é o usuário que a gente vai fazer essa ação? Que a gente vai tirar ele daquela lista e que a gente vai fazer o logout dele. É o segundo usuário que a gente acabou de criar. Pum! É isso aqui, simplesmente isso. Beleza? A mesma situação, quase a mesma, a gente vai fazer no login. Beleza? Então depois a gente tem o botão login, vou botar como azul. Esse botão login, você já tá ligado, né? Nada mais é do que um input e-mail, um input senha. O cara fez o login. A partir do momento que ele fez o login, a gente chama a API para deslogar ele. Igual eu falei para vocês, vamos colocar aqui de novo em segundos. 30 segundos. 30 segundos. Mesma coisa aqui, ó. Do search for usuários logados, first item. Quem é o usuário que eu vou tirar, né? Que eu vou tirar daqui a... Se você colocasse a 1 hora, daqui a 1 hora que eu vou tirar e vou deslogar, vai ser o current user usuário, porque a gente acabou de fazer como é que eu posso dizer? Fazer vamos lá, um login, tá? Essa parte aqui eu vou botar aqui no segundo. O que essa parte faz? Eu não renomei. Essa parte faz nada mais do que pegar esse usuário, beleza? Eu quero pegar esse usuário e vou jogar ele aqui dentro, tá? Então o que ele faz? Quando o usuário faz login, eu adiciono ele como logado. Ele está logado. Então daqui a 1 hora essa API vai rodar e vai deslogar esse usuário, ou seja, vai arrancar. Então assim a gente tem um controle de quem está logado e quem não está logado. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa daqui, ó, desse criar usuário logado. É a mesma coisa, beleza?
Só que o que muda aqui? Que vai ser corrente user, não vai ser passo 2. E eu só vou fazer isso se esse usuário ele não tá na lista. Aqui, ó. Se um exemplo, o meu nome é Alan Guiar. Se ele não tiver aqui nessa lista, Alan Guiar não tiver, eu vou adicionar ele. Se ele tiver, eu não adiciono. Eu só cumpro a regra de tirar ele daqui a 1 hora, né? No caso, aqui a gente tá com 30 segundos. Beleza? Todo o processo é esse. Não espero que você tenha entendido. Então aqui o que eu tenho aqui? Eu tenho usuários logados, dual search for logados, item usuários conta. Eu tô contando quantas pessoas tem nessa lista. É uma lista, ó, tá vendo? Aqui a gente não tem nada, então aqui está zerado, tá? Eu tenho também um grupo repetidor, que ele tá aqui, ó, repetidor. O que eu tenho aqui? Todos os usuários que estão logados no momento, tá? É uma lista de texto, então, ó, texto, dual search for todos os usuários, nome. Então eu tô puxando lá todos os usuários que contém naquela linha ali e vai aparecer o nome aqui, beleza? Então vamos agora para ação. Eu tenho duas páginas aqui, aqui ó, uma no modo anônimo, tá aqui, ele já puxa para mim, e uma no modo normal. Quando a página é iniciada, ele puxa um pop-up de registro. Esse pop-up de registro. Eu tenho aqui já duas pessoas, né? 2 usuários. 3 na verdade, tem 3 usuários. Então a gente vai fazer só o login. Então, para fazer login, eu venho aqui, ó. Tá vendo que a gente não tem nada. Eu vou fazer o login como primeiro, que é o teste, @teste.com 1, 2, 3, 4, 5. É a senha que eu botei. Quando eu faço o login, automaticamente, ó, usuários logados, daqui a 30 segundos ele sai. Então vou correr para fazer o login aqui, ó, tá vendo usuários logados? Fazer o login no teste3 @teste.com 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se dá tempo. Então a gente tem 2, tá vendo? 2 logados aqui, ó. Esse yes aqui é só para constar se ele tá logado ou não. Então, ó, temos 2 pessoas logadas. O primeiro a deslogar vai ser esse aqui. Então daqui a 30 segundinhos, aguarda comigo aí. 30 segundinhos, ó, deslogou, tá vendo? Já foi embora, só ficou esse daqui. Ou seja, se eu voltar, no primeiro de cá, ó, esse aqui é o que eu tava logado. Esse aqui não é a página anônima, mas aqui, ó, vai sumir esse aqui também. Ó, sumiu, bateu 0. Esse logado aqui, se o cara tá logado, isso aqui ele não atualiza automaticamente. Só se você der um enter aqui e aí ele vai sumir, beleza? Então tá funcionando, bicho, aqui certinho para vocês. Eu não sei se eu vou ter como disponibilizar essa página aqui, porque eu acabei de olhar, eu fiz essa página para um vídeo do plugin, tá? Do plugin do mais 18, do embed. Eu não sei ver como é que tá isso aqui. Settings, acho que vai dar para liberar, deixa eu ver aqui. General, tá para todo mundo editar. Eu vou deixar só para vocês verem aqui, beleza? Só para vocês verem, e vai ser, cadê? Login, beleza? Vou copiar isso aqui e vou disponibilizar para vocês, fechou? Então é isso aí, galera, tamo junto, valeu!